Vamos lá, queridos, enquanto o pessoal vai entrando, nós temos a alegria de ter esse encontro, o primeiro encontro do Conexão Extrema. Confesso que meu coração está batendo mais forte, porque eu entendo que esse encontro vai ser histórico, vai ser um encontro que vai marcar muitas coisas na história da nossa igreja, da nossa vida, mas também na história de dezenas, centenas, quem sabe milhares de famílias que, a partir daquilo que Deus fizer na sua vida e no seu coração, pelos ensinamentos que hoje nós vamos receber do Senhor juntos, vai poder transformar muitas coisas, não só no seu dia, não só na sua família, mas nessa geração. Nós acreditamos de todo o coração que a família é um propósito de Deus. E eu vou conversar um pouquinho com você a partir de agora. Nós vamos ter 3 momentos importantes. No primeiro momento eu vou estar contando um pouquinho por que nós estamos aqui, como nós estamos nos posicionando, o que vai acontecer a partir disso que nós estamos nos propondo nessa noite. Porque aqui nós vamos propor não apenas saber algumas coisas a mais, mas nós vamos nos propor a um encontro radical com Deus em família, com a presença de Deus em família. Então, como a gente está aqui num ambiente do interior, você vai ver uns bichinhos aí, você vai ver umas borboletinhas, você vai ver talvez as pessoas rindo se vier em mim, mas você pode ficar tranquilo que isso não vai atrapalhar absolutamente em nada naquilo que o Senhor nos designou para essa noite. Então vamos ter esse primeiro momento, um momento de apresentação, um momento que muitas pessoas que vão entrar conosco hoje provavelmente não sejam pessoas que andam conosco, estão no nosso meio, então eu vou me apresentar um pouquinho, e esse primeiro momento vai ser a apresentação do que nós vamos fazer, e depois eu vou me apresentar, imediatamente nós vamos entender o momento que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo esse momento importante e qual é o motivo que nós escolhemos essa hora para apresentar a vocês aquilo que nós vamos apresentar. Então isso é muito importante, porque esse é um momento onde nós vamos definitivamente passar a marcha da nossa vida como pessoas, como famílias e como igreja. E eu fico muito feliz que vocês estejam conosco aí. Ainda estamos terminando de acertar algumas coisas, a equipe ainda está se movimentando bastante aqui, mas logo eles e eu vamos estar mais ambientados e vamos começar, porque esse momento é muito importante. E eu quero começar agradecendo a Deus pelo privilégio de estar vivendo esse momento histórico que estamos vivendo, e a partir de então nós vamos mergulhar nesse grande propósito do que Deus tem para nós nessa noite. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida que há no Senhor. Eu quero te agradecer pela vida que o Senhor tem ministrado a nós. Nessa noite, Senhor, eu entendo que nós vamos compartilhar não apenas ensino, não apenas informação, mas vamos compartilhar a nossa vida com essas pessoas queridas que estão conosco. Eu peço, Pai, força, discernimento, eu peço intensidade, Pai, suficiente e entendimento suficiente, Pai, para que essa palavra chegue viva ao coração de cada um que está nos ouvindo, para que a vida se faça no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Legal. Quantas pessoas nós temos aí? 63. Ok? 63. 63 pessoas, ainda vem muita gente por aí, ainda está chegando bastante gente e vamos lá. Mas vamos começar assim mesmo. Eu vou contar 2 histórias para você que me chamaram muita atenção. Elas são histórias um pouco chocantes, mas você vai compreender ao longo desta noite porque elas são tão importantes. A primeira coisa que aconteceu, que marcou a minha vida, eu já tinha começado meu ministério, era casado bem pouco tempo, provavelmente isso aconteceu há uns 24 anos atrás, 23, 24, e eu estava na casa dos meus pais. Numa noite eles tinham saído ou viajado, não tenho certeza. E chegou 2 pessoas, um casal bateu a porta, e quando eu fui atender a porta eles pediram: o pastor Eliseu está aí. O pastor Eliseu está aí.
E quando eu respondi, não, ele não está, que pena, nós precisávamos dele agora. Eu falei, posso ajudar? E eu já, nesse tempo aí, quando estava 2 anos de casado, eu já atendia jovens, adolescentes e até casais em alguns casos, e a gente já estava servindo no ministério. Então, nesse momento, quando eles perguntam, eu falo, não, mas eu posso ajudar vocês? Falou, não sei. Eu falei, olha, eu já atendo pastoralmente, eu já atendo as pessoas, vocês querem ajuda? E aquele casal disse, sim, então nós vamos conversar, nós precisamos de ajuda. Eu convidei-os a entrar na casa dos meus pais. Eles se sentaram e eu comecei a conversar com eles. Naquele momento, eu começo a ouvir uma daquelas histórias que hoje coleciono dezenas, talvez uma centena de histórias como essa, mas aquela noite, aquela história era muito especial. E você vai entender agora porque era tão importante e como é importante. Eles começaram a contar a história de seu filho. E naquele momento seu filho estava preso a uma adição por drogas e ele estava reiteradamente sofrendo daquela necessidade dos tóxicos. E ele tinha tirado coisas da casa, ele insistia para ter dinheiro, e quando eles não davam dinheiro para aquele menino, ele começava a ficar violento. E nessa angústia de todos os dias, ele precisava, eles não davam dinheiro, ele levava alguma coisa de casa, eles começaram a deixar 100 coisas por cima, começaram a se trancar no quarto, quando ele queria dinheiro, ele começava a atormentar, começou a ameaçar a vida deles. Algumas vezes bateu com faca, escreveu com faca na porta do quarto dos pais, os pais estavam em pânico, não sabiam mais o que fazer. Então eles chegam naquele momento e começam a me contar essa história, começam a contar a história de como ele foi sendo envolvido pelas drogas, como a qualidade de vida daquela família foi caindo. E nesse momento eles falam, vocês podem ajudar o nosso filho? Essa é a grande pergunta, vocês podem ajudar o nosso filho? Talvez você que está assistindo nessa hora, essa live, essa aula, você tenha essa pergunta no coração. Será que essa live vai ajudar meu filho de alguma forma? E eu queria que você recebesse a mesma resposta que aquele pai recebeu naquela noite. E eu disse para ele, nós podemos ajudar sua família. E ele falou, como assim? Ele falou, nós podemos ajudar sua família, nós podemos ajudar o senhor, nós podemos ajudar sua esposa. E ele me interrompeu e ele disse, não, nós não temos problemas. Quem tem problema é meu filho. A gente queria saber se você pode ajudar meu filho, se vocês têm alguma coisa para ajudar o meu filho. E eu voltei a dizer para ele, olha, nós podemos ajudar o seu filho, mas o jeito de nós ajudarmos o seu filho é trabalhar um pouco em família. E ele ficou um pouco intrigado e falou, quanto vai custar isso? E eu espero não ter rido, não lembro da cena, mas eu falei, não, isso não tem um custo, nós não cobramos aquilo que nós fazemos, mas não tem como ajudar seu filho sem ter um tempo com vocês, sem entender, nós vamos precisar ajudar vocês se posicionarem de uma forma que o seu filho possa reagir melhor. E ele falou, não, eu não aceito isso, você está dizendo que eu tenho problema? E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Eu falo, Senhor, se o seu filho está batendo a porta da sua casa, ele está furando a porta do seu quarto com uma faca, se o seu filho precisa ele fica violento, o Senhor tem um problema. A sua família precisa de ajuda. Ele falou, não, eu não quero isso. Eu quero alguém que possa ajudar o meu filho. Nós não queremos nos envolver com nada. E daí aquela noite, infelizmente, eu disse para ele, nós não percebemos alguma forma de nós chegarmos no seu filho se vocês não estiverem dispostos a andar junto até o dia desse ajuste, dessa cura, até o dia de chegar a um momento melhor do relacionamento. Bem, aquelas pessoas saíram, eu não quero, e aquela esposa saiu realmente frustrada, porque o homem disse, eu não quero, eu não tenho problema, o problema quem tem é o meu filho. Menos de um mês depois, esse rapaz chega no comércio do seu pai, com um amigo, com uma caminhonete. Ele desce do carro, ele entra, ele vai até o escritório do comércio. Ele passa a mão na gaveta que ficam o dinheiro e os cheques daquele comércio. E ele corre de volta para a caminhonete. O pai, num sentimento de desespero, pega a arma. E antes que ele pudesse subir na caminhonete, aquele pai descarregou a arma nas costas do filho. E assim ele matou o seu filho. Diante de muitas pessoas,
na frente do seu comércio. Eu conhecia o menino, eu conhecia a família. Daquele dia em diante, lidar com pais, com mães. Daquele dia em diante, cuidar de famílias. Não é apenas algo mais que tem no meu coração para auxiliar ou para realizar um ministério ou qualquer coisa. A partir daquele dia, no meu coração tem um entendimento de que se pais e mães não compreenderem o seu papel, se pais e mães não compreenderem como podem atuar sobre si mesmos, para que, trabalhando em si, possam gerar vida para seus filhos, então nós não temos quase nada. Mas quando um pai e quando uma mãe resolvem ser a solução de Deus para as dificuldades e desafios da sua casa, sempre, eu vou falar essa palavra de novo, sempre, vou falar de novo, todas as vezes, que um pai resolve se posicionar, que uma mãe resolve se posicionar diante de Deus em favor da sua casa, ele vai ter um grande resultado. E você vai começar a descobrir agora quanta coisa eu aprendi nos últimos 23 anos e juntei isso, sintetizei isso. Por isso, quando eu falo com você, tem borboletas no meu estômago, porque eu tenho contigo a responsabilidade de sintetizar muitos anos de estudo. E nos últimos anos, muito mais que estudo, muito aprendizado com os meus filhos, com a nossa família, com o nosso relacionamento, para que isso chegue a você em forma de vida. Eu quero alegrar o seu coração. Não existe circunstância ou situação que não possa ser modificada por Deus através de um pai ou de uma mãe que resolvam colocar o seu coração diante dele. Então, fortaleça o seu coração. Fomos dos casos mais extremos aos casos mais suaves. E sempre, pelo Espírito Santo, há novidade de vida e a graça. Agora, você pode pensar, mas será que ele é um super especialista da paternidade? Será que ele sabe todas as coisas? Eu não quero me colocar assim diante de vocês. Eu quero me colocar como, quem sabe, um soldado mais experiente, que estudou um pouco mais na academia, mas que também passou as suas dores, as suas lutas. Também passamos na nossa vida, na nossa casa, lutas e desafios e estamos crescendo. Então, um irmão mais velho, sim, que já deu alguns passos a mais e que vem trazendo a família a um lugar de compreensão e a um lugar de fé. Novamente, essa palavra vai ficar marcada na história da gente nesse tempo. Fé. Para isso, essa noite nós vamos contar com a pastora Débora, minha esposa, que ela vai estar lendo as perguntas, as reações, o que você quiser falar, nós vamos estar fazendo. Eu vou falar um tempo e aí eu vou parar por um momento e ela vai ter anotações ali do que vocês estão demandando, das coisas que estão acontecendo. Ela vai me dizer quantas pessoas já estão conosco nesse momento. 87. 87 pessoas. Então já estamos chegando aí ao número de pessoas que gostaria de fazer essa formação. E nós vamos dividir esse tempo em, primeiro, nós vamos descobrir por que é importante falar de família agora. Porque esse é o tempo certo, porque esse é o tempo nevrálgico para a gente estar falando de família. Porque o que acontece? Qual a importância? Por que esse momento é diferente de qualquer outro momento na história? A segunda coisa que nós vamos estar falando nessa noite é, em todas as coisas para funcionarem na nossa vida, a gente tem que saber o que fazer. A gente tem que ter motivação para fazer, ou saber por que fazer, e a gente tem que saber como fazer. Então nós vamos descobrir o modelo perfeito de maternidade e de paternidade. Por fim, eu tenho algumas armadilhas da família, armadilhas que podem sugar a vida da sua família, e no final eu vou compartilhar algumas, pelo menos duas grandes armadilhas que podem roubar o coração dos seus filhos, pode roubar o coração da sua família, e nós não queremos isso de jeito nenhum. Ok? Nós já temos como entrar nos nossos slides, já temos como fazer isso. Então deixa eu começar esse tempo importante e precioso explicando uma coisa para vocês. E agora começamos os conceitos. Quero convidar você a pegar um papel e uma caneta onde você está. Vou esperar um minutinho para entrar no primeiro conceito, primeira aula, esse momento importante.
Então eu quero convidar você para pegar um papel e uma caneta. Eu acho que vai ser precioso, vai ser importante para você ter isso consigo. Tá legal? Enquanto isso eu vou tomar um golinho de água aqui. E vamos lá, porque hoje é longa a nossa jornada, né? Vamos lá. Esse aqui, se não fica aqui, não vai funcionar. Como você sabe, entra aqui no compartilhamento de tela. E vamos lá. Primeira coisa, podemos começar? Vocês estão prontos? Então, vou pedir para a Débora trazer um lápis aqui e um pincel atômico, porque nós vamos substituir a tecnologia agora rapidinho. Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse processo todo de falarmos de paternidade, a primeira coisa e mais importante é entendermos qual o verdadeiro papel do pai e da mãe dentro de casa. Estamos falando sobre família, mas entendendo isso, também um filho que está assistindo, também uma pessoa que é filha dentro da casa, ainda solteira que está assistindo, vai ter conceitos que vão ser fundamentais para a sua vida e para o seu coração. Então nós precisamos entender o seguinte: qual é o papel de um pai e de uma mãe dentro de casa? Existem duas esferas de conhecimento. Uma das esferas de conhecimento é o conhecimento sobre as coisas naturais, sobre as coisas físicas. Uma das esferas de conhecimento é o conhecimento que nós chamamos de concreto. Esse conhecimento é um conhecimento que é absorvido de forma rápida pelas pessoas. A criança vai entender rapidamente que uma caneta é uma caneta, que um lápis é um lápis, que o caderno é o caderno, que a borracha é a borracha. Mas existe um outro tipo de conhecimento, que são as coisas que não podem ser demonstradas, que são as coisas que não podem ser ilustradas com coisas concretas. E nós chamamos isso, nesse sentido, para as crianças, de coisas abstratas. Então o concreto é aquilo que a gente pode demonstrar fisicamente, e as coisas abstratas não é o conceito de concreto e abstrato, mas é o conceito que nós estamos usando para entendermos o processo. Nossos filhos têm facilidade em aprender sobre o que é concreto e têm alguma dificuldade em aprender sobre aquilo que é abstrato. Então, como funciona? Como nossos filhos vão entender algo sobre Deus? Como nossos filhos vão entender sobre construção de pensamento, construção de conceitos, paradigmas? Isso não é próprio da criança, não é próprio das pessoas que ainda não desenvolveram uma maturidade cognitiva a aprender coisas que não são concretas, que não são o seu mundo concreto. Então, elas entram pelo caminho do abstrato. E agora, como é que eu vou ensinar coisas abstratas para os meus filhos? Agora você pode imaginar como fazer o seu filho entender o conceito de Deus. Bem, você pode dizer para o seu filho: eu vou dizer o conceito de Deus. Deus é um ser magnânimo, é um ser transcendente. Deus, ele não é criado, ele existiu desde o princípio. Ele o que mais podemos falar sobre Deus? Que ele é imarcessível. E aí você está sabendo tudo sobre como é Deus, certo? Não, ninguém está sabendo nada, embora tudo que eu tenha falado sejam realidades. O que nós podemos entender? Bem, a Bíblia diz assim, em capítulo de João 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito de Deus, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Vou de novo: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Quem é o Filho unigênito? Que era o único Filho? Era Jesus. Então ninguém tinha visto a Deus, mas Jesus veio para a terra para revelar Deus.
O homem não podia conhecer a Deus. Deus estava inalcançável. E nesse momento, o Senhor decidiu enviar Jesus para a terra, porque Jesus veio feito homem. E o Verbo se fez carne, ainda dentro de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então, já tinha na terra alguém que podia revelar para os seres humanos quem é Deus de verdade. Agora, como é que eu vou explicar isso para uma criança de 8 anos? Eu vou explicar para você como eu explicaria para uma criança de 8 anos. Imagine que tem um formigueiro perto da sua casa e que você vai soltar a água da piscina e lá onde está o formigueiro vai ficar alagado. Todas as formigas vão morrer. Como é que você pode dizer para a formiga que ela tem que mudar o lugar do formigueiro para outro lugar? Você não tem como dizer. Se você pisar no formigueiro, ela só vai entender que é uma agressão. Se você não tem nada que você possa convencer as formigas que elas precisam sair de lá. Mas no mundo da imaginação, onde tudo é possível, eu tenho uma ideia sobre como convencer as formigas que elas precisam sair daquele lugar para salvar as suas vidas do dilúvio da piscina. E sabe o que elas precisariam fazer? É simples. Se transforme numa formiga, converse com as formigas e convença as formigas que elas precisam sair de lá. Ora, esse é o único jeito de você levar as formigas pela sua própria vontade a sair do lugar para salvar suas vidas. Parece brincadeira, parece uma história muito pequena para você, pois foi exatamente o que Deus poderoso, o que o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, fez por nós e fez na nossa vida. Na verdade, nós não somos formigas, nós somos homens, mas o Deus inalcançável, Ele se transformou em homem na pessoa de Jesus. E Jesus reconectou a mim e a você com Ele, com Deus. A palavra de Deus diz no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entendemos o primeiro conceito. Como Deus, que não poderia ser entendido pelas pessoas, porque é abstrato, como Ele se revelou ao homem. Ele veio, Jesus, enviou Jesus, e Jesus revelou a Deus. Certa vez, um discípulo perguntou a Jesus, disse a Jesus o seguinte: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde para ele: como assim? Eu tenho vivido há tanto tempo com vocês e vocês ainda não têm me conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ótimo! Está resolvida a questão do homem. O homem pode chegar a Deus porque Jesus revela Deus aos homens. A forma dele viver, a forma que se entregou, o sangue dele que nos remiu, nos redimiu e tudo mais. Mas a gente ainda tem um desafio. E as crianças? A gente ainda tem um desafio. Nós podemos entender que Jesus, Deus pleno, veio à terra e se manifestou para revelar o Pai. Mas como as crianças vão entender? Bem, Deus resolveu também essa equação. Então, assim como, licença para passar aqui na sua frente, assim como Deus foi revelado por Jesus, Jesus se revela dentro da sua família através dos pais. Atenção, um pai e uma mãe são um presente dado por Deus. Um pai e uma mãe são um presente dado por Deus a uma família, para que esta família se conecte a Ele. Então, o que é a principal função, o que é o principal papel de um pai e de uma mãe? Revelar Jesus ao coração das crianças.
Deixa eu conversar um pouquinho mais de perto com você nessa hora. Eu estava, há 2, 3 anos atrás, numa reunião de pais e mestres, numa escola muito boa da nossa cidade. E tinha uma grande discussão lá. Estavam falando sobre alunos do 3º ano que iam enfrentar o Enem, enfrentar um vestibular. Perceba o que estava acontecendo naquele momento. Um pai se levantou e disse: meu filho tem 17 anos. Não é justo que ele tenha que decidir a vida esse ano. Eles precisam de relacionamento. A vida não é só dinheiro. Eu quero que ele tenha mais futebol, eu quero que tenha mais encontros da turma, eu quero que tenha mais churrasco, mais interação, porque se eles forem felizes agora, eles nunca mais vão ter 17 anos. Não adianta roubar a adolescência deles para eles ficarem estudando. Entenda, o foco desse pai é que o seu filho fosse feliz, e ele não está errado. O foco do seu pai é que o seu filho, desse pai, é que os seus filhos fossem felizes. Esse pai está errado? Esse pai quer a felicidade do filho? Alguém pode me dizer, esse pai está errado? Esse pai não está errado, ele quer que seu filho seja feliz. Por outro lado, se levantou uma mãe imediatamente e falou: o quê? Desculpa, o que você está pensando? Você sabe quanto eu pago por mês nessa escola? Meu filho é feliz em casa. Meu filho tem amigo em casa. Depois, o meu filho precisa de uma boa nota no Enem. Meu filho precisa entrar em medicina na Federal do Paraná. O meu filho precisa estudar muito agora, porque se ele dedicar-se a estudar 1 ano agora, ele vai resolver a vida toda dele. Mas se ele ficar brincando, churrasco, futebol, isso e aquilo, o que vocês estão pensando? Eu não quero pagar para divertir meu filho. Isso aqui não é creche, isso aqui é um lugar para estudar, para passar nos melhores vestibulares. Senão eu colocava em qualquer escola. Será que essa mãe está errada? Ela desejava que o seu filho fosse próspero. Ela desejava que o seu filho fosse rico, na verdade. Ela desejava que o seu filho tivesse as melhores oportunidades que as condições financeiras podem dar. Enquanto o outro, que já tinha condições financeiras, desejava apenas que os seus filhos fossem bem felizes. Quem está certo nessa história? Aquele que quer que o seu filho seja rico ou aquele que quer que o seu filho seja feliz? Bem, nós já sabemos, quando nós não entendemos o que é realmente a prioridade, nós precisamos apelar. Nós podemos ir para a palavra de Deus e descobrir o que a palavra de Deus diz sobre cada uma dessas coisas. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre ter a prioridade nas riquezas? A palavra de Deus diz assim: aquele que deseja ser rico, sobrevirá sobre ele sobrevirá muitos males. A Bíblia diz que a riqueza tira a paz das pessoas que a produzem. Que aquele que gasta sua vida para ser rico, ele vai ter muita angústia e aflição. A Bíblia chama esse homem de louco. Será que a prioridade da sua criação é fazer do seu filho funcional? É fazer do seu filho um grande trabalhador? Fazer do seu filho uma bela engrenagem dessa máquina de fazer dinheiro? Bem, a Bíblia diz que não é esse o foco. Ah, então quem estava certo é o que quer fazer o filho feliz. Não, também não, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E aquele que prioriza o seu prazer, essa busca por sua própria conquista de alegria e de prazer, nunca encontra esse prazer. Bem, como assim? Quem está certo nessa história? O que queria dar prazer ao seu filho ou o que queria fazer de seu filho muito intenso, um homem que consegue conquistar as riquezas dessa terra? De novo, vamos para ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Opa! Meu filho pode ser rico? Sim, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. A Bíblia também mostra que os amigos de Deus foram as criaturas mais felizes sobre a terra. A Bíblia fala: o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. Espera aí. Vou espiar. Perdão, queridos, ao vivo é desse jeito, né? Espera aí.
o que é mais importante? Meu filho ser feliz não vai dar, desse jeito como prioridade não vai dar. Meu filho ser só super útil à sociedade, um super trabalhador, também não vai dar, como prioridade não vai dar. Mas, se o meu filho for amigo de Deus, a bênção do Senhor vai estar sobre ele, ele vai ser próspero e feliz. Ah, Deus se importa com a alegria dos seus filhos. Lá em Neemias 8:10 tem uma história muito interessante, onde o Senhor está falando para eles assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Comam carnes gordas, tomem bebidas doces, mandem porção aos que não têm, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu quero afirmar para você que Deus se importa com a alegria dos seus filhos e Deus se importa que eles sejam úteis, funcionais, intensos e prósperos. Mas tudo isso como subproduto de ser conectado a Deus. Enquanto prioridade, a melhor jeito de você transformar seu filho num infeliz é que a prioridade da sua vida seja dar para ele tudo o que ele quer. Enquanto riqueza, a melhor maneira de você transformar o seu filho num cara frustrado, num cara que talvez até tenha dinheiro, mas só isso que ele vai ter na vida, que ele pensa só em produção, produtividade, e agora tem uma onda, né? Que você tem que ser super produtivo, das 4 da manhã à meia-noite, você pode, yes! O que acontece com um carro que você turbina o motor dele? Ah, ele fica mais rápido do que todos. E o que mais que acontece? O motor vai fundir rapidinho. E a gente está tendo tanta gente doente na sua alma, tanta gente doente com ansiedade, angústia, loucura, depressão. Qual é o nível de suicídio dessa geração? Turbinada pelas maiores técnicas de produtividade. Então, conecte seu filho a Deus e você vai entender que ele pode ser feliz, ele pode ser próspero, mas antes de tudo, o coração dele vai estar com o Senhor. Eu espero que isso faça diferença para vocês. Tem alguém perguntando alguma coisa? Temos alguém comentando? Então esse é seu espaço, esse é seu tempo. Você quer fazer uma pergunta? Quer fazer um comentário? Eu quero servir a vocês. Pode ler alguns comentários para nós? Não precisa, não quer que filma lá? Vamos ouvir alguns comentários então. Vem para cá e conta para nós. Olá pessoal, deixa eu ler o comentário aqui da Suzana. Ela falou: nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, encontrar nosso propósito segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ensinar isso aos nossos filhos no caminho, andando com eles. Muito bem, mais algum comentário? Obrigado, Suzana, enriqueceu muito. Eu acho que como você não fez pergunta... Eu não abri espaço, né, para esses comentários. Eu vou andar mais um pouquinho, porque a gente tem bastante coisa. Quanto tempo nós estamos? Com quanto tempo nós estamos da nossa live? 32 minutos, mas nós cobrimos uma coisa muito importante. Como é que eu vou passar para o próximo slide aqui? Oi? A Elis fez um comentário. Pode falar, o comentário da Elis. Nosso relacionamento com nossos filhos mudou da água para o vinho, a partir do momento que começamos a aprender com os ensinos do pastor. Obrigado! Nós já temos um testemunho aí. Guarda o testemunho. Gente, deixa eu contar para vocês. Vocês estão tendo aqui um pouco da visão que vai estar atrás de um curso, que é o Conexão Extrema Filhos. Então um dia vem um curso aí, tá? Quem se inscrever, essa aula é free, é à vontade para todos, né? Quem se inscrever nesse pequeno curso que nós estamos dando, de 6 aulas agora, quando sair o Conexão Extrema Filhos, vai ter acesso ao Conexão Extrema, a todo ele, né? Mas já tem um testemunho aí, né? Que legal. Muito bem. Então vamos fazer uma pequena reprise para podermos continuar lá. Eu já tenho uma pergunta, se você quiser. Aqui nós temos Deus, Jesus, Pai e Mãe. Olha a Conexão Extrema aí embaixo aparecendo. Deus, Jesus, Pai e Mãe. Então, Deus ninguém tinha visto, mas Jesus revela Deus para o homem. Jesus revela Deus para o homem. Pai e mãe são um presente de Deus para que ele seja conhecido em casa. Então os pais levam os filhos a Jesus e então eles conhecem a Deus. Tudo isso na direção do Espírito Santo. Vamos mais um pouquinho. João 18, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou.
E vamos mais. Olha só. Aqui começa a entrar um próximo conceito que é muito importante. Se você guardasse uma coisa, se tivesse uma coisa para guardar, de tudo que eu vou falar essa noite, talvez isso que eu vou falar seja para muitos algo que vai ser o grande diferencial da história. Veja bem, temos pais e temos filhos e aqui tem um muro entre eles. Como é que eu vou transpor a distância que eu tenho para com os meus filhos? Então funciona desse jeito, segura aí. Deus está aqui, os pais estão aqui, os filhos estão aqui, aqui tem um muro, aqui tem uma distância, aqui eles não conseguem, mas de repente o pai faz um curso, começa a ir para a palavra, começa a ter uma vida de oração e acontece isso. Vamos lá. Opa! Você percebe que há alguma diferença nesse slide aqui? Aqui tem alguma coisa que já está acontecendo. Vamos lá mais um pouquinho. Opa, o pai está mais perto de Deus. O pai poderia ser a mãe aqui. O pai ou a mãe estão mais perto de Deus. E o que vai acontecendo a partir daí? Opa, quando os pais vão crescendo em Deus, os filhos começam a estar mais perto de Deus também. E agora os pais e os filhos já estão tendo mais relacionamento com Deus. E aí o que vai acontecendo é que é desse jeito. Não tem como fugir. Quando os pais e os filhos têm relacionamento com Deus, os muros entre eles vão ser dissipados. Porque a palavra de Deus não ensina a ensinar os filhos no caminho o caminho que devem andar. Ela ensina a ensinar os filhos no caminho que devem andar. Deus não quer uma empresa de marketing para fazer o seu nome na terra. Deus não está na terra em busca de likes. Deus não está na terra em busca de curtidas, em busca de compartilhamentos. Deus está aqui através de representantes que vivam a vida dele, para que os homens que não podem ver a Deus, vejam a Deus em mim e você. Agora, para que os nossos filhos que ainda não podem ver a Deus, vejam a Deus em mim e em você. Por favor, preste atenção nisso. Por favor, preste atenção nisso. Deus não chamou você para você indicar um caminho para o seu filho. Deus chamou você para ser o caminho para o seu filho. E é por isso que o versículo diz: ensina teu filho no caminho que deve andar. E quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai lá ao Pai. Ele diz ninguém vem porque ele já está no Pai. Pai e mãe, vocês têm um chamado de Deus para serem o caminho para os seus filhos. Para de ser um agente de propaganda e passa a ser um caminho para eles trilharem. Passa a ser um caminho para eles. Não tem como. E agora eu volto naquela história que eu estava falando com vocês. Aquele pai disse: eu não preciso de ajuda, meu filho tem problema. Depois ele deu um jeito de arrumar um grande problema para a sua própria vida, quando ele atirou no próprio filho, e aquela desgraça se abateu sobre a casa, e aquela desgraça se abateu sobre toda a cidade, porque numa cidade de 100 mil habitantes fica marcada essa história. E eu lembro de um mês antes dessa história, estava oferecendo ajuda, mas os pais dizendo: não, nosso filho tem problema, nós não queremos nos envolver com esse negócio aí. Não sei por qual motivo. Eu espero que essas pessoas tenham graça para estar vivendo hoje. Eu espero que o carinho de Deus, a bênção de Deus tenha atingido essa família em um momento. São pessoas respeitáveis, são pessoas amadas, mas passaram, nós todos passamos, porque foi uma dor para todos isso. Não precisa ser assim, mas também um pai que não quer deixar de ser aquele que proclama um Deus que não conhece, para ser aquele que representa. Deus não quer um post sobre ele. Deus quer homens que o representem na terra. E esse é o desafio para mim e para você. Você vai aceitar esse desafio? Veja só. Tem um versículo, 1 Coríntios 7,14, que diz assim: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ei, não significa que o marido salva a mulher, que a mulher salva o marido. Significa que o convívio com alguém que anda separado para Deus
vai santificando as pessoas que estão ao seu redor. Está lá em 1 Coríntios 7,14. E agora você tem aqui para baixo, pode voltar um pouquinho. Isso, obrigado. Deus no centro da paternidade. E esse é o nosso sonho, o nosso objetivo. Deus no centro da nossa vida, no centro da família, no centro da paternidade. E esse é o primeiro grande conceito. Mas você pode se perguntar, por que isso nessa hora? Por que falar sobre isso nesse momento? Tem pandemia, tem coisas acontecendo, tem tanta coisa aí. Por que esse é o momento? E eu vou te explicar por que esse é o momento. Porque mães, mamãe, papai, nós estamos vivendo num momento completamente diferente de qualquer outro momento na história da humanidade. Você já ouviu falar de fim dos tempos? Olha, você pode acreditar que nós estamos vivendo no fim dos tempos ou você pode não acreditar. Isso não faz diferença nenhuma. Se eu pegar aqui um copo e eu tiver fé que se eu abrir a minha mão... Deixa eu tomar um pouquinho antes. Eu posso ter toda a fé do mundo que se eu abrir a minha mão, meu copo não vai cair, ele vai permanecer aqui. E você que está esperando que eu vá fazer uma magiquinha aqui para a TV, não vai acontecer. Não vai acontecer, não é mágica, é real. Se eu abrir a mão aqui, tem uma lei que chama Lei da Gravidade, que diz que os corpos, as coisas, se atraem. Dependendo do peso e a distância que separa eles, se atraem. E aí, se eu soltar, cai. Se eu não crer que cai, cai igual. As pessoas que saem sem máscara, botando a mão em tudo que é lugar, comendo sem lavar a mão, pegam coronavírus. Podem não acreditar em coronavírus, mas pega. Por falta de respeito consigo mesmo e com outros, pega sim. Crendo ou não crendo, pega. Por quê? Porque não é sobre o que nós pensamos, é sobre a realidade. A realidade é objetiva. Com todo respeito, né? Eu não estou aqui para falar nesse momento, em outros momentos eu vou falar muito sobre isso, mas não estou aqui para discutir metodologia de ensino, mas a verdade é plena, é objetiva, é real. Jesus é a verdade. Você não constrói a sua verdade, a verdade já existe. Você constrói o seu pensamento sobre a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não crer, se você não acreditar, por mais construtivista que você seja, você vai abrir aqui e vai ver tudo indo para o chão. Será que eu vou fazer? Não vou fazer isso. Mas esse é o momento que a gente está vivendo, o fim dos tempos. Quer dizer que Jesus está voltando amanhã, semana que vem, vai marcar data? Claro que não. Não sou tolo. Mas eu reconheço claramente coisas que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. E é isso que eu e você estamos vivendo hoje. Em final de tempo não se cria filho do jeito que cria em qualquer outro tempo. Eu vou mostrar para você claramente aqui. Vamos para frente um pouquinho. Olha aqui, por séculos foi assim, ó. Sobe um pouquinho para ver bem o redondinho aqui, ó. Cristão, mundo, mundo cristão, mundo, todo mundo misturado. E é assim que tinha que ser. A Bíblia diz, Jesus orando, né? João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então está aqui o cristão e o mundo vivendo, convivendo. Mas nos últimos dias vai acontecer uma coisa muito interessante. Como se fossem dois ímãs, é o fim dos tempos. E tem um ímã aqui chamado pecado. Porque nos últimos dias os homens seriam arrogantes, avarentos, orgulhosos, briguentos. Eles iam ser facciosos. Iam ser de direita e de esquerda. Iam ser pretos ou brancos, ou negros e brancos, ou sei lá o que. Iam ser operário, ou ia ser o patrão. Ia ter divisão entre as pessoas. As pessoas iam ficar divididas. Pecado. Os homens não iam ter mais o que fazer de perversão, iam ser pervertidos. E hoje o que são os homens? Hoje é normal um homem não ser fiel à sua esposa, não ter sido fiel. Isso é perversão, isso é inaceitável, isso é pecado. Hoje os adolescentes e jovens estão usando drogas, começam na maconha, 14 anos, 15 anos. Perversão, pecado. Então isso é mundo. E o mundo está sendo atraindo com o pecado os seus.
Mas tem uma polarização, porque tem um povo que está orando, tem um povo que está lendo a Bíblia, tem um povo que está jejuando, tem pessoas, jovens, adolescentes clamando, tem gente buscando a Deus, tem gente sendo intenso em Deus. Porque nos últimos dias tem uma polarização, e a Bíblia diz, o que é sujo se suje ainda mais, e o que é limpo se limpe ainda mais. O que é sujo continue na sua sujeira e podridão, mas o que é limpo vai ser cada dia mais limpo. E nós estamos vivendo isso. Polarizou, fim dos tempos. E aí, chega o fim. Vamos lá. O homem dos últimos dias. O que a Bíblia diz? Como ia ser o homem? Está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e diz assim, sabe porém isso, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Incontinente significa que não guarda a sua própria vida em santidade, que dorme com qualquer um. É isso que significa. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. É assim que está o homem. Vamos mais um pouquinho. O homem dos últimos dias, está lá em Mateus 24, 12 a 14. Nos últimos dias vai se multiplicar a iniquidade, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. É esse tempo, a iniquidade se multiplicando, mas aqueles que perseveram, indo para o outro lado dessa história. Vamos mais um pouquinho. Mas tem a igreja no último dia. Você acha que o mundo está em revolução? Eu te digo, a igreja está em revolução. Eu te digo, chega de gente que fica sentadinha lá só para ouvir o culto e ir embora, e depois vive completamente igual ao seu amigo do mundo, completamente igual ao seu vizinho do mundo, que não tem mais nada de cristianismo. Agora é a hora de uma igreja assim. E depois disso, diz o Senhor, Joel 2,28 e Atos 2, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E continua falando. Atos 2, 17 e 18, de novo, fala a mesma coisa. E também do meu espírito derramarei sobre os servos e as minhas servas naqueles dias. Não há nenhum outro tempo na nossa história onde a palavra de Deus sobrenaturalmente chega aos nossos ouvidos de forma tão abundante. Tem muita palavra, tem muita revelação, tem cura no meio do povo, tem milagre, tem prodígio, porque esta é a igreja dos dias que estamos vivendo. E é esse o chamado que eu e você temos para viver. Não é tempo de vivermos um cristianismo cultural, é tempo de manifestarmos o poder e a glória de Deus. É tempo da igreja. Se você acha que o mundo está em polvorosa, você quer saber o que vai assustar o mundo, não vai ser o coronavírus. O que vai assustar o mundo vai ser a glória de Deus manifesta em mim e em você e na sua família. Porque se os princípios de Deus estiverem na tua família, se você aplicar os princípios, se você mergulhar para dentro deles, você vai ver a glória de Deus acontecendo a partir daí. Mas não pense que assistidores de igreja, frequentadores de culto, vão ter seus filhos consigo diante de Deus. Quem sabe nem estejam. Mas se tiverem, como você mantém em Deus uma geração que estala o dedo, chega a pizza? Uma geração que quer ir para o outro lado, dá um clique, o carro está ali na frente para levar para onde quer. Dá um clique, tem a mulher que quer. Dá um clique, tem a orgia que quer, tem a pornografia que quer. Ou tem o tênis que quer. Como fazer que essa geração que pensa que a vida é um micro-ondas, que você põe lá dentro, aperta, dali 1 minuto tem que estar pronto para você? Como levar uma geração dessa para o céu? Eu te digo, ensina teu filho no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu e você temos um chamado de Deus. Bem, quando comecei essa live, eu falei para você
que nós precisamos de 3 coisas para instalar qualquer verdade na nossa vida. Nós precisamos saber o que fazer, nós precisamos saber por que fazer, e nós precisamos saber como fazer. O que, por que e como. O que, por que e como. Agora, o que fazer? Conectar nossos filhos a Deus. Tudo bem. A gente já sabe o que. O que fazer? Conectar meu filho a Deus. O que fazer? Conectar meu filho a Deus. Pais conectando filhos a Deus. Então eu já tenho aqui. O que? Conexão. Gostei dessa palavra aparecer aqui agora. Entende por que conexão extrema? O que fazer? Conectar. O que fazer? Conectar. O que fazer? Conectar nossos filhos a Deus. O que fazer está bem marcado para você? O que fazer? Conectar. Por que fazer? Porque agora é a hora de decidir. Vida ou morte. E se você não acredita que está vivendo os fins dos tempos, deixa para assistir essa live daqui 1 ano. Daqui 3. Você não sabe nem se vai trabalhar segunda-feira, querido. Com todo respeito. Nós não sabemos. Eu não sei. Você não sabe. Nós não dominamos o mundo. As coisas estão acontecendo. Nós estamos sendo revolucionados. Hoje eu sei que eu posso tocar o meu filho com conexão para livrá-lo da morte e para trazê-lo para a vida. E amanhã, você sabe? Você sabe? Então me conta. Porque tudo que nós sabemos é o que Deus tem falado para nós hoje. E hoje é o dia que o espírito de Elias, ou o espírito que agia sobre Elias, está sobre nós. E a Bíblia diz que ele converterá o coração dos pais ao filho. Converterá. Ele converterá. Dá outro sinônimo. Ele vai conectar. Conectar os pais aos filhos. Então, nós temos poder para isso. Nós temos um sim de Deus para isso. Nós temos motivação para isso, porque estamos vivendo o final dos tempos. O que falta para nós? Como fazer? O que falta para nós? Como fazer? E é isso que eu vou falar para você. Assim que eu souber se alguém está participando. Alguém está participando mais aí com a gente? Temos algum comentário, alguma pergunta? Temos 4 perguntas. 4 perguntas e um monte de comentários. Vamos começar por uma pergunta. Bem alto. 3 mães. Quer que eu vá? Por favor. Ela vai fazer as perguntas enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui. Então, a gente vê aqui uma preocupação das mães, né? Em como trabalhar, às vezes, sem o auxílio dos pais. Então, tem uma mãe aqui perguntando, quando a mãe quer ensinar, o pai não pensa igual. Uma outra mãe perguntando, e quando apenas a mãe se levanta em busca em oração? E uma outra mãe perguntando, como iniciar essa conexão do coração do filho a Deus? E mais uma pergunta de outra mãe, como levar os filhos a pensar em vida eterna, salvação, em uma fase que são tão imediatistas? Eles querem recompensas agora, que foi o que você acabou de falar. Uau! Né? Ai, gente, como vou falar tudo isso? Eu amo falar essas coisas. Eu acho que 3 mães perguntaram no mesmo sentido, né? Como trabalhar quando sem tá a ajuda do sozinho. pai, né? Como trabalhar quando está sozinho. Talvez não sozinha sem ter o pai, mas sem ter a força, o apoio do pai. Né? Quando está sozinho. Eu entendo. Não pode falar sozinha, né? São sozinha, mas não pode falar para não desagradar o marido que está lá no sofá. Então tá tudo bem. Gente, vocês que não são sozinhas, mas se a mãe que tem a iniciativa e se o pai está terceirizando aí a educação e a conexão dos filhos, como que a mãe faz? Vocês viram um texto agora há pouco que diz que ainda que o marido seja incrédulo, ele vai sendo santificado na vida da esposa. Quando a esposa se aproxima de Jesus, há um compromisso dos céus em relação à sua vida. E eu quero dizer que quando um homem anda com Deus, para ele as coisas são mais fáceis em alguns momentos do que quando uma mulher anda com Deus e o marido ainda não tem intensidade com Deus. Deixa eu aliviar e dizer assim, quando o marido ainda não é tão intenso com Deus quanto a mulher, ele coloca a mulher numa situação de grande aflição.
Porque ela começa a perceber o resultado que isso vai acontecer nos filhos. E ela começa a ficar ansiosa. E aqui está o problema, e aqui eu quero falar o teu coração. Você começa a ficar ansiosa e você começa a tentar modificar o seu marido. Você quer saber como não dá certo no casamento? Tenta modificar o outro. Não funciona. Ah, não funciona. Nunca funciona. Nunca funciona. Nunca funciona. Então eu não deveria ter casado. Bem, talvez não devesse mesmo. Mas isso terminou o seu tempo de escolha. Você casou e diante de Deus, alianças são eternas. Agora, o que você pode fazer? A Bíblia diz que a mulher sábia ganhará seu marido em silêncio. Não significa que ela fica muda e não fala com ele. Significa que o procedimento dela com o Senhor, ela não vai ficar convidando o marido para ir para a igreja. Ela vai mostrar que ela está tendo uma vida com Deus. E a graça do Senhor produzida na vida dela, pela vida que ela tem com Deus, começa a instigar o seu esposo. Até que isso vai se tornando brasa na cabeça dele. Mas não tem como modificar ele. Não tem como você dizer, olha só, nosso filho, ele tem problema por tua causa. Isso não vai ajudar. O que vai ajudar é você colocar o seu joelho no chão. Pastor, mas eu faço isso há muitos anos e ele não se move. Então comece a deixar, né? Fala, Senhor, eu te entrego meu marido agora. Eu coloco meu marido nas tuas mãos. Pode fazer com ele o que quiser. Ai, você quer orar assim? Você quer orar dizendo assim para Deus, pode fazer com o meu marido o que o Senhor quiser? Pode tocar na vida dele, pode tocar na saúde dele, pode tocar nas finanças dele. Ah não, pastor, mas e as nossas férias no final do ano? E se Deus tocar nas finanças do meu marido? Aí se Deus tocar? Aí se fizer? Então talvez o nosso próprio coração não esteja querendo tanto a ministração da vontade de Deus. Agora se entrega, porque, querido, é melhor estar na mão de Deus do que em qualquer outro lugar. O Senhor vai guardar você. A Bíblia diz que Ele opera em você tanto querer quanto realizar. Outra coisa, Deus está mais interessado em ganhar o seu marido e a sua família para Deus do que você mesmo está. Deus está muito interessado na sua vida e na vida da sua família. Então, trabalhe a confiança, trabalhe a oração e busca como ninguém mais o caráter do Senhor, busca como ninguém mais se aproximar de Deus e ter uma vida intensa com Ele. Porque vai ficar impossível não começar a dar passos em direção a Deus. No começo talvez até fique pior. No começo talvez até a pessoa fala, o quê? Ela não está me respondendo quando eu grito? Eu vou gritar mais alto. Vou ver se ela consegue. Crentinho. Só que daqui a pouquinho você vai começar a ver as barreiras caindo. E você vai começar a perceber a glória de Deus. E nós vamos orar por você. Porque você está numa situação realmente delicada. Nós queremos colocar-nos junto com você em oração. Mas certamente o caminho bíblico para ganhar um marido é menos pelas palavras e mais pela vida com Deus em atitude e pela oração. Ok? Como iniciar, conectar nosso filho a Deus? Pedindo na prática essa conexão. Agora que eu vou falar o como. Agora é o momento, né? Como pensar em vida eterna, tudo isso. Já que eles são tão imediatistas, querem recompensa agora. Agora é a hora. Então vamos para o como. Esse é o momento que nós vamos caminhar, talvez, para o centro do nosso momento junto, do nosso tempo junto. Então vamos lá. Como eu vou fazer isso? Queridos, eu sei, falta o como, né? O que eu tenho? Eu tenho o que fazer, conectar o coração do filho. Eu tenho por que fazer, porque estamos no fim dos tempos e está tudo indo para uma grande definição. E agora, como? Sabe, a Bíblia diz que Jesus não fazia nada porque ele mesmo queria fazer, mas ele fazia sempre a vontade do Pai. Ele falava, eu vejo meu pai fazer, por isso eu falo, eu ouço meu pai falar, por isso eu falo, eu não falo nada de mim mesmo, que tenho ouvido o pai falar, isso eu falo. Então Jesus é o modelo porque ele ouviu do pai e ele fez conforme ouviu. Então Jesus é o grande modelo. E você pode perguntar nessa hora, ei, mas Jesus não teve filhos, como ele vai ser o modelo de pai? Jesus é o modelo de pai perfeito. E eu vou mostrar para você. Jesus fez um caminho, a gente chama isso de taxonomia, sabe? Ele pegou, é um táxi, porque essa palavra esquisita aí, taxonomia,
lembra do táxi, que vem dessa palavra. Pega você num lugar e leva você para outro lugar. Essa transição de um lugar para outro, que precisa ser feita com os filhos, foi feita didaticamente por Jesus. E eu vou mostrar para você agora o caminho de Jesus para a paternidade. Lá no curso eu dou muito detalhe, mas você vai ficar sabendo tudo agora. Jesus modelo. Aqui, qual é o modelo de Jesus para a maternidade e para a paternidade? Essa caneta acabou, vamos com essa. Jesus apresentou-se aos homens através de muitos papéis, dos quais 4 são mais destacados e 3 eu vou ensinar para vocês nessa noite. Jesus se apresenta aos homens primeiro como Senhor. Jesus se apresenta primeiro como Senhor. Se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, você não o tem como nada. Porque Romanos 10, 9 e 10, a Bíblia diz assim: como você chega na presença de Deus? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então o primeiro passo em direção à salvação é receber o senhorio de Cristo na sua vida. Você recebe o senhorio. Então primeiro ele se apresenta como Senhor. Depois ele começa a andar com os seus discípulos. E certo dia ele diz assim: eu não vou mais chamar vocês de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Vou chamar vocês de amigo. Ele se apresenta primeiro como Senhor, depois ele se apresenta como amigo, e então, com o entendimento do senhorio, o entendimento da amizade, eles estão prontos para entender paternidade. Jesus é primeiro Senhor, depois amigo, depois pai e depois noivo. Mas isso do noivo eu conto lá para frente e eu não posso chegar nesse lugar hoje com vocês, mas eu vou falar como, porque Jesus é o modelo. Então, se você tinha aprendido o que fazer, conectar as pessoas a Deus, nossos filhos a Deus, por que fazer? Porque está polarizando tudo. Temos mais alguma? Não? Porque tudo está sendo polarizado, agora está dividindo entre o que vai ser e o que não vai ser. Agora é a hora de conectar nossa família a Deus. Não é mais hora de ter uma liturgia eclesiástica, é hora de ter vida na vida. Então nós entendemos o que fazer, como fazer, por que fazer, e aqui está o como. Me apresento a meus filhos, primeiro como Senhor, depois como amigo, depois como pai. Primeiro como Senhor, depois como amigo, depois como pai. Pedi licença para vocês para pegar minha anotação. Ai, que beleza, amassei tudo e joguei aqui. Então, vamos lá. Passo por passo. Queridos, essa explicação que eu passo a dar a partir de agora não tem a função de ser uma única verdade ou fazer com que tudo seja muito restrito. É só Senhor, é só amigo, é só pai. Tudo isso está permeado, tudo isso um está dentro do outro. Tudo isso se apresenta juntamente uma coisa com a outra. Talvez alguém possa pegar um carregador para aquele celular que está fazendo a live. Tudo vai juntando, um pouco Senhor, um pouco amigo, um pouco Senhor, amigo e pai, mas a ênfase precisa ser certa. Então vamos lá. Eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia para mim ali, em Efésios 6, e eu vou ler um texto com vocês. Primeiro, Senhor. O que tem um Senhor? Então, o que vai apresentar um Senhor? O Senhor vai apresentar algumas coisas. A primeira coisa, vou pôr aqui Senhor. A primeira coisa que como Senhor, o Senhor vai ensinar é a honra. Malaquias 1, né? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Pai, onde está o respeito para comigo? Honra. O primeiro lugar. Eu estou muito feliz nesses dias, né? Meu filho perguntou para mim: pai, que autores você admira? E eu falei de um autor, o Watchmani. Ele falou, contei um pouco da história desse autor.
E aqui em casa a gente gosta de ler, então ele vê principalmente a mãe lendo muito, tem vontade de ler. E ele foi procurar e achou um livro chamado Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. E quando ele começou a ler esse livro, uau! Ele falou, pai, todo mundo tinha que ler isso para ser cristão. Eu concordei com ele, é isso mesmo. Todo mundo tinha que ler. Porque fala muito da honra. Hoje nós estamos falando muito da cultura da honra. Né? Nós estamos aí, Efésios 1:4. Então nós estamos falando muito tempo de honra. E aí, depois da honra, a segunda coisa que ele ensina como Senhor é obediência. Olha só, minha equipe está emocionada ali. Já vou descobrir. Obediência, né? Lá está com os dedos colando, por isso que está difícil de achar o texto aí, né? Vamos lá. Honra, obediência. Por último, disciplina. Ai, consigo escrever aqui embaixo? Disciplina. Disciplina aqui não é surra, gente. Disciplina é noção de ordem. Então vamos lá. Quem está assistindo aí, está passando no celular? Alguém está com a live aberta aí? Está funcionando direitinho? Todo mundo está recebendo? Sabe por que eu acho que vocês não estão recebendo? Porque eu não vejo seus comentários. Dá para dar um joinha para mim aí que eu estou me esforçando bastante? Tá? Muito bem. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Vamos descobrir o que diz aqui no livro de Efésios 6. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que seja longa a sua vida sobre a terra. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje eu vi uma tradução, eu amo traduções diferentes, mas hoje eu vi uma tradução incrível. Nem sei se era tão fiel ao original, mas a tradução que eu vi hoje estava escrito o seguinte: crie o seu filho na pedagogia do Senhor. Falou, uau, na pedagogia do Senhor. E eu fiquei impressionado com isso. Deixa eu explicar. Se o teu filho não... O que é honra? Querido, eu vou ser bem claro com você. Bem direto. Se tem um bombom em casa, é sempre do filho. Ah, porque chocolate é de criança, tá? E se tem um bife grande e um bife pequeno? Pai e o filho chegam na mesa juntos. Quem é que come o bife grande? Ah, mas a gente gosta de servir os filhos, a gente gosta de dar o melhor para eles. Tem um copo de suco. Quem escolhe o lugar à mesa? O filho quer assistir aquele filme e o pai precisa descansar. Ele vai assistir, não, ele quer assistir naquela TV que fica do lado do quarto do pai, quer assistir no volume que quer. Honra. Nós não estamos voltando no tempo onde ninguém podia mexer na comida antes do pai chegar, onde tinha um lugar na mesa que ninguém podia sentar, onde quando o pai chegava o filho tinha que ir lá tirar o sapato e a meia. Mas apesar dos seus desvios e apesar da sua rigidez, tinha mais honra um tempo atrás entre nós do que tem nos dias de hoje. Eu não estou aqui fazendo apologia da tirada da meia. Mas o que eu estou dizendo é, ou a gente volta para um lugar de honra, ou a gente vai ter dificuldade de conduzir os nossos filhos à presença de Deus. Porque o que eu estou explicando para você aqui é como Jesus conduziu discípulos que fizeram discípulos, até a igreja chegar a mim e a você. Lugar de obediência. Essa questão da obediência é bem interessante. Agora tem 2 acentos, um no mosquito e um aqui. Essa obediência é muito interessante. Pegue 10 crianças. E fale com clareza para elas. Crianças, em cima daquela mesa tem chocolates. Eu quero que cada um de vocês vá até a mesa e coma todos os chocolates que puderem. Você descobre qual criança é obediente? Sim ou não? Por quê? Porque para ir comer chocolate, todas as crianças vão. Obediência se revela quando há uma diferença entre a vontade daquele que obedece e a vontade daquele que está
conduzindo aquela situação. Mas aí, como é que nós ensinamos obediência para os nossos filhos? Nós dizemos para os nossos filhos assim: não, tem que obedecer. Pai, você vai parar aqui, aqui é uma vaga de cadeirante. Não, eu vou ficar só 5 minutos. Pai, mas não podia, né? Pai, dá para virar aqui para a esquerda, aqui falou que não é para virar ali, tá ali, eu tô indo ali e ali pode. E eu posso. E a gente vai vivendo diante deles de um jeito que mesmo que tenha uma regra, eu que decido se eu vou obedecer a regra ou se eu não vou obedecer. Então tem uma lei na cidade que diz que as pessoas devem usar máscara. Mas eu não uso a máscara, porque eu acho que a máscara não tem nada a ver. Quem decide é quem está exercendo a autoridade, e não quem está recebendo. Você não precisa ficar debaixo daquela autoridade. Você pode mudar para outra cidade. Mas estando debaixo de autoridade, você deve obedecer à autoridade. Porque se não for assim, cada vez que você der uma ordem, o seu filho vai pensar: será que essa ordem é boa? Será que eu gostei dessa ordem? Filho, agora é hora de dormir, a gente vai para a cama. Não. Como assim não? Não, pai. Por quê? Não, porque eu sei que na minha idade 7 horas de sono são suficientes. E hoje eu levantei meio-dia. E amanhã eu vou levantar meio-dia de novo. Então, vou dar um desconto para o senhor, vou dar 8 horas, 4 horas da manhã eu estou indo dormir. Porque está lá no livro, que é 8 horas de sono. Se eu levanto ao meio-dia, eu vou dormir às 4. Tá certo? Não, você vai dormir agora? Não vou, porque eu tenho que dormir 8 horas. Eu estudei, eu sei o que é certo. Então não tem obediência. O pastor pediu para a gente fazer tal coisa. Não. Será que isso chega no coração dos filhos? Será que quando eu falo mal de autoridade na mesa da minha casa, isso chega no coração dos meus filhos? Vamos deixar a obediência para cá, né? Então o Senhor exige honra, obediência, direção. O que é direção? Senso de missão. Gente, quem não tem missão, trabalha para a morte. Quem não tem missão, vai decaindo. Quem não tem missão, vai indo para baixo e chega a lugar nenhum. Nossos filhos precisam de senso de missão. Hoje, enquanto eu estou falando para você, meu pai está recolhendo medicamentos pela cidade inteira, está arrumando condição de entregar medicamento para as pessoas, está fazendo uma campanha pelo tipo de tratamento que ele entende, e nós entendemos como o melhor para as pessoas. Aquilo que ele crê, põe ele em ação. Se aquilo que você crê não te coloca em ação, você nem crê de verdade naquilo. Porque quem crê tem responsabilidade. Se você tem uma verdade, você tem uma responsabilidade. Se você tem dúvida, você ainda pode falar: será que é, será que não é, e ficar parado. Mas quem não tem dúvida tem dívida. Você tem uma dívida com tudo que você entende como correto. E você é um promotor dos céus na terra. Então eu e você precisamos focar naquilo que Deus está dando para nós. Nós precisamos entrar naquilo que Deus está dando para nós fazermos. E nós precisamos ensinar nossos filhos a serem assim. Meu pai se move, ele tem 70 anos, minha mãe 72. Se vocês procurá-lo pela internet, ou se achar eles pessoalmente, me avisa onde eles estão para eu tentar achar também, porque eu não consigo encontrá-los muitas vezes, que eles agem em cima da fé que têm. Então isso aqui é direção, senso de responsabilidade com a vida. E por fim, disciplina. Tem um texto, eu acho que é 2 Coríntios 14:40, que alguém pode olhar para mim se é isso mesmo, que diz assim: tudo porém seja feito com decência e ordem. Esse senso de ordem é o Senhor que tem que fazer. Como Senhor, nós ensinamos nossos filhos honra, obediência, direção e disciplina. Passou do tempo de Senhor. Quando é que nós saímos desse lugar de senhorio e ensinamos o senhorio para nós? Tem um vídeo interrompido. O que será que aconteceu? Ok? Está funcionando normal? Tudo bem. Nós passamos de senhor para amigo. E quando é que essa transição acontece, gente? Quando é que eu posso sair desse foco do senhorio e posso ir para o foco de amigo? Olha quanto papel eu tenho e agora já não sei. Uhul! Onde estão os meus papéis? Está aqui, vamos lá. Então, quando é que eu saio desse lugar que a minha plateia aqui
Os 2, 3 estão sorrindo de mim agora. Quando é que eu saio desse lugar de senhorio e vou para o lugar de amigo? Na verdade eu quero falar, mas eu quero falar com o versículo. É quando a obediência está estabelecida. Então, quando tem alguém obediente, eu posso sair do lugar de senhorio, e eu vou pedir um texto agora, do João 15, 14 e 15. Nesse texto que eles vão abrir, eu vou ler para você, está escrito assim: eu vou parar de chamar vocês de servos, eu vou chamar de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já falei, já sei o texto, é isso. Vós sois, tem tanto texto na minha cabeça, querido, que eu estou confundindo aqui. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, nesse momento, acha para mim Tiago 1, por gentileza, Tiago 2, 21 a 23. Esse texto de Tiago é maravilhoso para mim, porque ele vai contando a história. E ele vai contando a história de um grande amigo dele. Ele quem? Deus! Deus contando a história de um amigo. Então eu vou ler para você aí. Tiago 2, 21 a 23. Diz assim. 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que se consumou. Então está falando, olha o desafio que Abraão teve de oferecer Isaque. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quem foi chamado amigo de Deus? Quem fez a maior ato de obediência. Abraão foi chamado de amigo de Deus, e a Bíblia revela que isso foi imediatamente após esse momento onde ele entregou o seu próprio filho, onde ele entregou Isaque. Então sim, a amizade se dá quando a obediência está estabelecida. E como amigo, o que eu tenho que dar para o meu filho? Bem, encorajamento. Um amigo encoraja. Onde tem na Bíblia Deus encorajando o homem? Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes, eu sou contigo por onde quer que andares. Olha, é só você não apartar da tua boca o livro da minha lei, antes ter cuidado de tudo quanto nele está ordenado, então você fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ei, não se assuste, não pasme, não espante, eu estou contigo, eu estou do teu lado. Isso é papel de amigo. Então, encorajamento. Segunda coisa, cumplicidade. Opa, um L aqui, tá? Encorajamento, cumplicidade. Ei, é nós. Ei, vamos fazer uma surpresa para sua mãe, vamos deixar a louça lavada. É nós. Ei, vamos fazer uma coisa, eu e você fazendo, contando os segredos. Deus é desse jeito. Às vezes vai acontecer alguma coisa num culto, na igreja, e algumas pessoas já vão com um sorriso desse tamanho. Ninguém falou com elas, mas elas já sabem. Elas já sabem o que vai acontecer. Quantas vezes a gente vai para um lugar e sabe o que vai acontecer? Por quê? Porque a gente é cúmplice do cara que vai fazer, entendeu? Então, esse é uma coisa de amizade. Quando o filho obedece, você precisa encorajar e você precisa começar a ser cúmplice, estar mais pertinho, deixar ele conhecer. Principalmente, a Bíblia diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Aqui é a hora de você deixar. Deixa eu te explicar por que o papai está telefonando tanto. Deixa eu te explicar por que o papai faz o que faz. Por que o pai age assim. Porque você traz ele para a tua vida. Por que a mãe faz desse jeito. Por que a mãe age assim. Por que a mãe não vai comprar isso nessa hora. Olha, a mãe queria comprar uma TV, mas a mãe desse encorajamento. Aí, companhia. Aqui é o momento, querido, que você precisa gastar muito tempo de qualidade. Muito tempo de qualidade. Se aparecer aí no celular 20%, grita para mim. Se não apareceu ainda. Tá carregando já. Já está na carga, muito bem. Então, muito obrigado, equipe maravilhosa. E intimidade. Intimidade. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Se é amigo do seu filho, se tem uma coisa que alegra o meu coração é que eu sou amigo do meu filho.
E eu acredito que ele me tem como amigo, porque ele gosta de estar junto, ele gosta de compartilhar. Ele está fazendo um trabalho agora que cruza muito com as coisas que a gente faz, então ele compartilha comigo, a gente escreve, a gente pensa, eu mostro para ele o que eu estou fazendo, ele me mostra as coisas dele, ele se interessa pelas minhas coisas, eu me interesso pelas coisas dele, isso é bem especial. Deixa eu contar uma coisa para você. Um tempo atrás, ainda na mais tenra adolescência do meu filho, ele gostava muito de um jogo lá no computador. E agora, se você não vai saber, vai perguntar para o seu filho o que é isso. Né? Ele gostava muito de um jogo, ele jogava aquele jogo e tinha um time do Brasil daquele jogo. Eu sabia quem era Fallen, Coldzera, eu sabia quem eram os caras que melhor jogavam. E né, tem alguém rindo aqui porque devia curtir também os jogos da MBR, né? A falecida, extinta, né? E aí a gente sabia todo mundo e sabia quem fazia fundo, sabia quem rushava mais, sabia as características dos jogadores. Ei, mas falar disso, rushar, falar no Fallen, no Coldzera, nos outros caras que jogam CS aí, como que eu sei? Você já jogou CS? Não joguei, não conseguia. Não acertava nem aquelas galinhas que passam lá antes, né? Não acertava nada. Ei, mas o que importa? Eu sabia porque era importante para o meu filho. Tem uma aula toda só sobre comunicação aí pra frente, aí a gente fala mais. Mas eu queria dizer para você, vale a pena se importar com o que os seus filhos se importam. Nesse momento aqui, onde a gente se torna amigo. Amigo. Então, vamos lá. Como Senhor, eu ensino honra, obediência, direção e disciplina. Os primeiros pilares da história. Depois, como amigo, encorajamento, cumplicidade, companho. Olha que legal o que eu escrevi, gente. Companho, que deveria ser companheirismo e intimidade. E vamos que vamos. E por último, eu falei para vocês o que faz, então, no papel estrito de pai. Um pai deixa um legado. Um pai entrega um caráter. Um pai lega a sua fé ao seu filho. Um pai dá uma visão. E um pai libera destino. Destino. Isso aqui a gente chama de herança. E dinheiro. Isso também, porque a Bíblia diz que a mulher virtuosa é um presente do Senhor. Não, como é que é? Fazendas são um presente dos pais, mas a mulher virtuosa é um presente do Senhor. Então sim, você pode deixar dinheiro para o seu filho, mas você precisa deixar um caráter. Ei, gente, me ajuda aí. Se vocês rirem de mim na hora que eu estou fazendo, me ajuda. No final não dá. Caráter, fé, visão. Libera destino. Caráter, fé e visão. Libera destino. Eu estou caminhando para o final desse nosso tempo juntos. O caráter de Cristo precisa ser construído em mim. E aí vai ser construído nos meus filhos. Fé. Eu manifesto em horas de dificuldade, mas eu ganho fé no meu dia a dia, no meu relacionamento com Deus e com a sua palavra. E isso vai sendo passado para os meus filhos. Visão. Onde nós vamos chegar? Filho, você vai poder comprar o time do PSG. Será que é essa visão que Deus quer para o fim dos tempos para dar para os seus filhos? O destino é liberado pela visão, pelo caráter e pela fé. Recursos também fazem parte, mas um pai libera primeiro, tem um caráter para transferir, tem uma visão para transferir, tem fé para transferir. Isso libera o destino, porque aí é só pôr a mão na cabeça dele e dizer, vai, corre, filho. Quando eu quero liberar o destino, antes de ser amigo, eu deixo um homem inseguro, que o destino para ele não é uma possibilidade, é uma opressão. O destino, para quem não teve um grande amigo para estar do seu lado, é mais um peso nas costas do que uma vontade de fazer acontecer. Não faça pesar nas costas, não libere destino antes de ser amigo.
mas uma amizade antes do senhorio faz com que ele se sinta o rei do mundo, até descobrir que ele não é rei nem do lixo. Porque um homem que não tem honra, um homem que não aprende obediência, um homem que não tem direção, um homem que não tem disciplina, é um homem preparado para o fracasso. Se você não diz não para o seu filho, você está deixando um filho aleijado emocionalmente. Mas isso vai nas duas armadilhas com que eu vou terminar a nossa história. Acho que nós temos perguntas importantes e eu vou responder algumas perguntas agora. E deixa eu ouvir aí então as perguntas. Fora aquelas lá. Ok? Duas pessoas pediram como fazer com essa questão da tecnologia, né? Como lidar com isso, né? Com os filhos. Como lidar com o filho fazendo headshot? Pá, pá! E outro pediu para indicar livros que foram citados aqui. Que seriam Uau! Queridos, os livros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preparando esse tempo para vocês, eu li aproximadamente 60 livros sobre pais. E alguns dos livros que mais me influenciaram são livros que vocês não acham mais. E se acharem, vocês têm que se espremer muito para chegar num lugar que você tenha um bom conceito, né? Tem livros que tem conceitos lá que eu nem concordo, mas tem pérolas e tem coisas importantes nele. Ah, mas Criança Voluntariosa é um, Ouse Disciplinar é um, As 7 Necessidades Básicas da Criança é um, O Cérebro Adolescente é um livro e Cérebro Adolescente é outro livro. E eu vou dizer muitos para vocês aí, mas no decorrer dos dias. Hoje vamos devagar. Tecnologia. A tecnologia, como qualquer outra, vou chamar isso de adição, como qualquer outra coisa que apaixone, você tem que tomar uma escolha, tem um caminho para escolher. Ou você se coloca frontalmente contra aquilo que você quer tirar da vida do seu filho, ou você apresenta no relacionamento contigo opções. Então, se você não tem tempo para estar com seu filho, não tire ele da tecnologia. Que é melhor ele estar viciado na tela do que ele estar na rua arrumando outras coisas, fazendo a cabeça de outro jeito. Não tem como, não tem salvação quando os pais não querem investir seu tempo, o seu esforço, a sua intensidade com os filhos. E tudo aquilo que você vai bater, principalmente o filho a partir da adolescência, você ficar batendo de frente, sai do computador, sai do computador, sai do computador, você vai ter muita dificuldade. O que você pode é apresentar alternativas. Se ele gostar de estar com você, você sabe do que ele gosta de comer. Quem sabe você comprar aquela comida e fazer um tempo em família, você vai tirar ele uma noite e ele começa a falar, é legal estar com a família também. Uma coisa que nós fazemos aqui, todos nós temos bastante conexão com tecnologia, né? Quem mais está dentro das redes aí é a pastora Débora, né, que é a nossa blogueirinha da família. Samuel trabalha com marketing digital, então ele está muito focado nisso. E eu também estou agora desenvolvendo alguns trabalhos com vídeos e tudo mais. Hoje eu tive uma experiência muito legal de uma pessoa que me ligou e me pediu dinheiro. Eu tinha vontade de dizer, ei, como assim? Eu procurei lá o teu número na rede, eu queria R$5 para comprar carvão. E eu fiquei com aquela história, mas eu comecei a conversar com ele e daqui a pouco ele orou recebendo Jesus, foi bem incrível. Mas foi assim, ele desligou meio esquisito. E ele chamou, fez uma chamada no WhatsApp para mim. Aqui eu não tenho telefone, aqui onde eu moro, aqui na chácara, mas ele fez uma chamada. E depois foi tão legal que depois ele ligou e disse, olha, Deus livrou a minha vida da morte naquele momento. Eu sentia que ninguém se importava comigo. E agora eu sinto vida dentro de mim e eu não tenho mais vontade de fazer o que eu ia fazer. Eu estou escrevendo para você para dizer que você não sabia com quem você estava lidando. Mas agora eu estou tirando a corda do cargo da minha casa para dizer que vale a pena viver. Obrigado por você ter ouvido. Então, uau, foi uma coisa que valeu toda a história da gente estar ali conectado com os vídeos. Valeu por essa manhã, por eu ter ouvido. Nessa manhã, hoje, aconteceu isso comigo e foi incrível. Agora eu tenho um amigo lá no interiorzão, lá do Nordeste, que está junto comigo aí para muitos anos. Espero até que ele esteja vendo esse tempo aí. Eu quero alegrar o coração dele e dizer que ele me encorajou. Ei, nós estamos todos ligados na tecnologia, mas sabe o que a gente faz?
Meu filho agora quer que eu jogue mico com ele. E eu fico pagando o mico, porque eu acabo perdendo muito. E eu sou muito competitivo. E não tem jeito, eu pego o mico. Então a gente brinca, a gente joga Rummikub, a gente brinca de tabuleiro. Ah, mas a gente não tem tempo para fazer isso. Na verdade, a gente não pode dizer não, não, não. A gente pode dar escolhas. E também, entenda uma coisa. Tem coisas que são fases. Não brigue com seus filhos por aquilo que não vai passar junto com ele para a próxima fase. Então, tem coisas que são fases. A gente fala muito, é que tem um capítulo inteiro que eu vou falar sobre isso lá na frente, daqui umas 4 ou 5 semanas. Mas a gente não briga com a criança para deixar de fazer coisas que só a criança faz. Por quê? Porque ela vai deixar de ser criança e aquilo fica para trás junto. A gente não gasta energia emocional para tirar coisas que vão sair sozinhas. E em muitos casos, algumas adições com a tecnologia é falta de presença mais efetiva dos pais e algumas coisas vão sair com o tempo. É um tempo que vai acontecer, faz parte do tempo que nós vivemos. Ok? Eu sei que tem 4 perguntas também que... Eu acho que as perguntas já foram. Tem um comentário aqui que eu acho interessante da Janice, que ela disse assim: como líder de crianças e adolescentes, vemos muito a necessidade de converter o coração dos pais aos filhos, ensinando no caminho. Muitos terceirizam o ensino sobre Deus para a igreja, porque a responsabilidade de ser exemplos é do líder e não deles. Passa para a igreja aí, né? Tem igreja, tem a escola. Eu vou contar 2 armadilhas, então eu acabei de passar para essa armadilha. Mas tem outras perguntas. Eu sei que tem outras perguntas. Não, estavam escritas no papel aí 4 perguntas. Eram as mesmas, já falamos dela. Era das mães, 3 perguntas. Eu lembro de uma dessas perguntas. Estava escrito de caneta azul ali. Eu escrevi. Uma das... Tá bom então. Tudo bem. Tá. A primeira pergunta é, tem hora que tem que gritar? Ficou para cá aquelas perguntas do começo? Tem hora que tem que gritar, não tem jeito, né? É a última folha. Dá pra ouvir alguns gritos de vez em quando? Grito faz parte da criação? Ei, eu vou falar lá no curso um monte sobre isso, mas eu vou só dar uma adiantada no processo. Os gritos sempre são uma coisa muito complicada, ele não devia existir, na verdade não faz parte da criação o grito. Quando eu ensinar sobre formas de liderança, forma autocrática, forma democrática, laissez-faire, eu vou ensinar um pouquinho sobre como e que momento utilizar cada um tipo de pressão dessas. O grito só tem uma hora que você pode gritar. Teu filho correu para a rua, está vindo o carro, você grita, para! É a única hora que o grito deveria estar lá. Fora salvar a vida dele, não deveria. Por quê? Principalmente as crianças pequenas. Quando a criança grita, quando alguém grita com uma criança, dá um susto na criança. Ela fica... E ela trava. Por que ela trava? Porque ela bloqueia enzimas importantíssimas do corpo dela. A gente diz que são 2 coisas. Tem caca e tem dose. Dose é dopaminas, ocitocinas, as serotoninas e as endorfinas. Quando a criança ela se assusta, ela bloqueia tudo isso. Aí tem hormônio de crescimento, aí tem senso de pertencer. Eu vou explicar no decorrer do curso como liberar cada uma dessas enzimas, como multiplicar isso e como fazer ela se sentir bem, por uma criança tranquila, se sentindo aceita, amada, porque você pode trabalhar com a farmacinha interna da criança. E você para a dose e você entra com caca. O que é caca? Cortisol e adrenalina. Então ela tem uma descarga de adrenalina, de cortisol, isso vai bloquear aí a função imunológica dela, ela vai ficar mais propensa a pegar doenças, ela vai ter dificuldade de crescimento, se isso for todos os dias na vida dela. Então, não grite. Tudo isso eu vou falar lá pra frente. Então, é tanto detalhe, né, que eu estou com muita vontade de ensinar essas coisas para vocês. Mas, vamos lá? Ali? Como fazer para o meu filho me escutar? Gente, essas perguntas são incríveis, mas elas são perguntas ali pra frente no curso, porque tem uma aula como a de hoje, tem 2 horas de aula só sobre comunicação. Mas eu vou dizer um princípio básico que eu espero que ajude. Como fazer para o meu filho me escutar? Ninguém nos escuta antes de se sentir completamente compreendido. Quem quer ser escutado precisa aprender a ouvir empaticamente. Ouvir dando atenção. Quando os nossos filhos se sentem ouvidos e compreendidos, eles nos ouvem assim com muito mais facilidade. Mas comunicação é aula inteira, a gente vai lá.
Vamos lá, outra? Proibir meus filhos de andar com amigos que não gostamos. Fiz certo? Proibir o seu filho de andar com amigos. Eu não vou dizer que você fez errado, mas eu vou garantir para você que dificilmente vai funcionar. Quando você se levanta contra os amigos do seu filho, você na verdade põe em xeque um monte de coisas boas que eles estão desenvolvendo no relacionamento. Eles desenvolvem cumplicidade, apoio mútuo, ajuda, aquele senso de comunidade. Essas são coisas boas. Eu sei que alguns amigos trazem coisas que são ruins para eles e você quer bloquear. Mas é melhor você dar um senso crítico ao seu filho para que ele entenda que aquilo não vai levar ele para um lugar, do que você dizer não ande com esse ou não ande com aquele. Porque você dizer não ande com esse ou não ande com aquele, muitas vezes você só vai levar ele à ira e à desobediência. Então é uma medida extrema. Por que não devo deixar nosso filho de 16 anos tomar cerveja em casa, se ele vai tomar de qualquer forma? Por que eu não posso deixar meu filho de 16 anos tomar cerveja em casa, se ele vai tomar de qualquer forma? Bom, adolescência é outra aula, mas eu vou falar muito rápido agora essas perguntas. Por quê? Porque tem dois cortes de cordão umbilical na vida. Um corte quando sai da mamãe lá no nascimento e outro corte quando ele dá personalidade, ele está desenvolvendo a própria personalidade. E nesse momento, quando ele está desenvolvendo o pensamento próprio, a personalidade própria, faz parte desse corte de cordão umbilical uma coisa que a gente chama de transgressão. Ele vai transgredir de alguma forma. Agora, ele vai tomar cerveja de qualquer jeito. Por que eu não dou a cerveja? Porque se ele tomar cerveja, quando não é para tomar, isso é transgressão. Mas se eu for conivente com essa transgressão, deixa de ser transgressão. E ele vai transgredir de outra forma. Então, se o pai liberou, ou se o pai fez vista grossa e se, tudo bem, ele vai dar um passo a mais. Por quê? Porque ele precisa se sentir transgredindo, sentir a dor dessa transgressão para firmar a sua personalidade e poder voltar ao caminho pelo qual nós temos a promessa do Senhor que ele não vai se desviar. Agora, se você for sendo conivente com os erros dele, você vai fazendo com que ele vá um pouco além, porque ele tem necessidade de sentir que está transgredindo. Se a linha for indo, ele vai indo junto e talvez você não possa colher a amargura desse caminho mais longe. Ok? Temos uma pergunta ainda? A Elialma está perguntando, reforço positivo e reforço negativo funciona para qualquer faixa etária? Reforço positivo e negativo funciona para qualquer faixa etária? Isso está dentro de uma aula chamando Conquistando o Coração dos Filhos ou Moldando o Comportamento. Sim, mas tem que estar, o reforço positivo e o reforço negativo, eles têm que estar inseridos numa cultura de que eu estou conquistando um coração. Se eu trabalhar só reforço, eu posso entrar muito na linha de estar adestrando um filho, como quem adestra um animalzinho, com todo respeito. Não é que você está fazendo do seu filho um animalzinho, só estou usando essa ilustração. Finge de morto, ganha bolachinha, rola, ganha bolachinha, late, ganha uma batidinha com o jornal. Então, esse tipo de coisa, ele pode moldar o comportamento. Mas nós temos visto jovens que tiveram um comportamento muito lindo, perfeito, que oravam com a mão levantada, que choravam no louvor, que liam a Bíblia, fizeram 18 anos, foram para as drogas e se prostituir. Por quê? Porque a sua educação tinha sido muito focada no adestramento, ficou muito focada no comportamento. Isso é uma outra história, uma outra aula, mas a gente não briga pelo comportamento, a gente conquista o coração. Se a gente está trabalhando a conquista do coração, sim, em todas as idades é possível usar reforço positivo, reforço negativo, dentro de um contexto saudável. A Ivana está perguntando um exemplo de uma situação que é fase na vida da criança, para ela entender mais na prática. Maravilhoso. Ela pode considerar como fase. O exemplo de uma situação que é fase, que vai parar. Vamos lá, alguém quer me ajudar? Uma coisa que faz parte de uma fase infantil. Por exemplo, a criança soltar o garfo e botar a mão na comida e começar a enfiar a comida na boca com a mão. Então,
sim, você pode ir ajudando ela a pegar o garfo, incentivar, mas não fica com muita, assim, se desgastando, não fica brigando, não fica estressando a criança para pegar o garfo, por quê? Porque você não conhece ninguém, quer dizer, eu até conheço, nenhum adulto botando a mão na comida, não, mas que você não conhece muitas pessoas. Quando chegar com 7 anos ela vai olhar todos os amiguinhos, claro que ela não vai chegar nessa idade, mas o que eu quero dizer é próprio da criança, lá põe a mão, ensina ela a pôr o garfo, mas não fica com muito estresse com isso, porque naturalmente ela vai querer botar o garfo na comida daqui a pouco. E quando ela tiver 20 anos, se ela comeu com um garfinho, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos, não faz diferença nenhuma. Mas se você ficou estressando ela, eu não estou falando da questão motora, de ensinar a fazer, porque essa é importante. Mas essa questão de estressar para apressar andar, apressar isso, apressar aquilo, você não está ajudando muito. Vai sair sozinho. Eu estava lembrando da Ana, né? A Ana teve uma fase que ela tinha, acho que uns de 6 a 8 anos, que ela só queria sair de bandana, né? Sabe aquelas bandanas que uma época as crianças usavam? Bom exemplo. E ela sempre queria sair com aquilo e não ficava muito bonito, né? E algumas vezes eu dizia, Ana, vamos ficar sem hoje, mas ela queria aquilo porque ela se gostava. E tudo bem, passou a fase da banana, a gente deixou ela, ficou uma fase saindo só de banana. E esses dias atrás, a gente olhando umas fotos, ela olhou aquela foto e falou, meu Deus, mãe, como que você deixava eu sair de bandana na cabeça? Eu ficava ridícula. Eu disse pra ela, você amava a bandana e um dia você abandonou a bandana e deu tudo certo. Então, olha que legal. Não estresse seus filhos e nem gaste energia emocional. Gente, é tanta coisa. Tem aula só sobre energia emocional, tá? Não gasta demais energia emocional em coisas que naturalmente vão ficar para trás, ok? Quanto tempo nós temos? É só me dizer a hora que eu sei. 1h40. Ok, estamos indo para o final, então eu vou falar, porque eu prometi falar 2 armadilhas e vou encerrar. A primeira armadilha para perder os filhos. Faça do seu filho... Ai, como é que eu vou falar? Preste atenção no que você vai ouvir. Porque se você está caindo nessa armadilha, essa é uma chave que talvez mude o destino eterno do seu filho. Então preste muita atenção. A primeira, e eu diria a pior armadilha, é fazer de seu filho o centro de tudo. Fazer do seu filho o Deus dentro da casa. Talvez essa seja a pior armadilha que pode ter. Isso funciona desde bebezinho. Quando qualquer da criança, a criança já está no colo. Isso funciona na infância, quando a criança quer um leite condensado na prateleira e ninguém ousaria dizer que ela não pode pegar, por medo do escândalo. Isso acontece quando a criança começa a querer faltar a primeira aula na manhã. Isso acontece quando a criança quer o tênis que ela não poderia ter e a família aperta o orçamento para dar para a criança. Isso acontece quando ele quer levar a namorada para dormir em casa, quando ele quer levar cerveja, quando ele quer... Por quê? Porque se é o Deus da casa, ninguém pode dizer não. Sabe, tem uma história na Bíblia, e a história é do sacerdote Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles não se importavam com o Senhor, eles eram o centro de tudo. E porque eles eram o centro de tudo, eles roubavam das ofertas que eram oferecidas ao Senhor, mesmo que aquelas ofertas eram para a casa deles, mas antes de ser queimada a gordura, que era o costume da época, eles tomavam aquilo, eles se prostituíam na frente do templo. E as pessoas diziam para Eli, e Eli dizia, filho, não faz assim, não é legal, você está pegando as meninas ali na frente da igreja, que coisa feia. Filhos, não peguem a oferta, mas ele não tomava atitude alguma. A Bíblia diz que eles foram para a batalha um dia, e eles levaram a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E naquele dia, ele perdeu a presença de Deus, e ele perdeu os 2 filhos, porque morreram no mesmo dia, Hófni e Finéias. Ele os empurrou para a morte, porque ele se importou mais com os filhos do que com Deus. Queridos, Deus é prioridade na sua casa. Aqui em casa, na minha vida, a prioridade é Deus. Eu não faria uma coisa que viola o que eu entendo como certo em Deus, por vontade dos meus filhos, nem da minha esposa. Então Deus é Deus nessa casa. Depois, a prioridade é minha esposa que me deu filhos.
e depois a prioridade é os filhos. Mas os filhos não se sentem oprimidos com isso de jeito nenhum, porque existe uma segurança em estar no seu lugar. Existe uma segurança que meu pai vai dizer não se precisar dizer não. Existe uma segurança na firmeza. Existe uma segurança que filhos que são o centro da história não têm. O centro da história, quando os filhos são o centro de tudo, eles não têm capacidade de trabalhar em equipe, eles não têm capacidade de ser funcionais quando eles não são chefes. E principal e a pior de todas as coisas, eles não conseguem se relacionar com Deus, porque em Deus tem nãos. Se não houver não no pai e na mãe, que representam a Deus, lembram aqui no começo da nossa história? Os pais são a representação concreta do Deus abstrato. Se o pai nunca disse não, a mãe nunca disse não, quando Deus disser não para eles, eles vão orar. Eu quero uma bicicleta. A bicicleta não veio. Não é mais Deus para mim. Você não me deu o que eu queria. E aí, queridos, nós amarramos nossos filhos com grilhões pesados para eles serem puxados para o inferno. Diga não ao seu filho, dê disciplina ao seu filho e você vai estar amando. A Bíblia diz que Deus disciplina todo quanto os ama, porque aquele que não tem disciplina não é filho. Segunda armadilha, e agora eu estou inspirado, nem ia falar nela, mas eu estou inspirado pela pergunta. Queremos terceirizar, querem dizer, era uma líder, né? Eu sou líder, querem dizer que eu tenho que ensinar os filhos. Olha, Jesus, ele vai até uma mulher samaritana, eu estou jogando coisa, depois a gente vai limpar aqui, vai ficar tudo bonitinho, viu, Dazinha? Vamos lá. Voltando, tinha uma mulher samaritana, Jesus chega perto dela e já tem uma coisa estranha, porque judeus não falavam com samaritanos, homens não falavam com mulheres, aquela mulher tinha tido 5 maridos, o que tinha agora não era dela, era uma confusão. Mas Jesus chega e fala, ei, me dá de beber, e ela fala, por que você fala comigo se você é judeu? Tem uma questão lá sobre onde deve adorar, e aí Jesus fala para ela, se você beber da água que eu te der, rios de água viva vão fluir de você. Rios de água viva vão fluir de você. Deixa eu explicar por que a maior parte dos pais, desculpa, com todo respeito, a maior parte dos pais quer que a escola dê educação para os seus filhos, quer que os pastores deem educação para os seus filhos, líderes de jovens. É incrível, eu não gosto dessa igreja, porque o meu filho não quer orar, o meu filho não quer ler a Bíblia, e ninguém faz nada. Tem pais que dizem assim pra gente. E são duros, acham que estão sendo firmes, e algumas vezes o que eles estão sendo é mal educados e sem visão sobre a sua própria responsabilidade. Quando alguém bebe do que Jesus dá, tem um rio de água viva que flui a partir dele. Por que os pais terceirizam a criação para a escola, para a igreja? Porque eles não fluem em nada, porque eles não bebem a água que Cristo dá, por isso não tem nada jorrando deles. Se você tiver vida com Deus, se você beber a água de Jesus, é natural que os seus filhos vão beber da sua vida espiritual. Porque não tem ninguém que fale ao coração de seu filho e que substitua a fala de um pai e de uma mãe. Porque eles vão indicar o caminho, mas você é o único que pode indicar o caminho. Então, papai e mamãe, é contigo. Se você tiver vida com Deus, rios de água viva vão fluir a partir de você. Rios de água viva vão fluir a partir de você. Rios de água viva vão fluir a partir de você. O que tudo isso tem a ver com a igreja nesses dias? Queridos, ouçam agora, com toda a atenção. Nós temos um chamado e é o desejo dele para essa igreja. E a gente só retorna quando a gente estava se afastando. A gente não retorna de estar certo. Se tem um retorno é porque teve um afastamento. O foco dessa igreja, essa igreja é uma família que ganhou famílias para Jesus. Essa igreja é uma família que ganhou famílias para Jesus. É uma família que se importa. É uma família que está trazendo famílias para dentro de casa, para despejar o óleo que Deus deu nessa família para as outras, para ser
comum a todos. Por isso chama comunidade. Tornar comum aquilo que é nosso, tornar de todos. Comunidade é isso, tornar comum, dar para todos aquilo que é nosso. Por isso o pastor Eliseu e a pastora Clotilde estão brigando para que as pessoas tenham o tipo de atendimento que os filhos deles tiveram. Porque a gente quer tomar comunidade. Nós estamos voltando a ser comunidade. E a hora é agora. E a comunidade começa com homens e mulheres de Deus, que apresentam aos seus filhos a fé. E a partir das famílias, nós apresentamos a fé à sociedade. Nós não queremos uma igreja rica de um povo pobre. Nós não queremos uma igreja em festa de um povo em luto. Nós não queremos estar celebrando e pulando num palco, quando dentro de casa as famílias estão chorando a perda dos filhos, a dissolução dos casamentos. O que nós queremos são homens e mulheres cheios de Deus, famílias cheias da presença de Deus, que fazem uma igreja cheia da presença de Deus. É essa igreja que vai transformar o mundo nos últimos dias. Uma noiva santa, precursora da volta de Cristo, reconciliadora de homens com Deus, que vive e manifesta o poder do Espírito Santo. Pode ser na sua vida? Você aceita este desafio? Eu espero que você aceite, porque isso vai fazer da gente subimos todos em direção a Deus. E quando chegamos mais perto, estamos mais perto também uns dos outros. Como eu continuo esse curso? Você precisa baixar o app da igreja aí no seu celular. Esse app está tanto para Android quanto para o iOS, tanto para o Apple, para o iPhone, quanto para os outros, para o outro serviço, né, do Android. Então tá lá para você baixar e se chama, vamos lá, me ajuda aí, eVida App, né? eVida App. Se você escrever eVida lá na pesquisa, vai aparecer uma empresa de seguros de saúde e uma igreja. Então é a igreja, viu, gente? Que é o maior seguro de saúde da Terra, né? Mas é a igreja. Aperta lá, é um Ezinho com o branco numa bolinha vermelha. Você vai entrar. Quando você entrar no aplicativo, você vai apertar lá do lado direito, lá embaixo, ele tem um monte de linhazinhas assim, que é um índice, é um menu. Aí você vai apertar naquele menu e vai aparecer um monte de coisas lá. Mas lá embaixo vai ter algumas coisas, vai estar escrito nós, vai estar escrito oferta e vai estar escrito eventos. E embaixo vai ter tipo um ingressinho bem no meio embaixo está escrito eventos. Quando você entrar em eventos ali, você vai clicar e vai estar lá o curso. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Você pode fazer durante toda essa semana, mas somente até na quarta-feira. Está aparecendo? Então, dá licença, pessoal. Pode vir comigo para a gente encerrar. Eu queria pedir para você orar e abençoar essas famílias, porque são famílias abençoando famílias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada pessoa que fez parte dessa live, que está iniciando esse curso. Pedimos que o Senhor os fortaleça no seu interior, renove a sua fé, a sua esperança. Pai, em nome de Jesus, aqueles que porventura estavam cansados, sobrecarregados, desistidos, que possam receber força, fé, foco para recomeçar, para entrar nesse caminho junto com o Senhor e trazer os seus filhos a essa conexão contigo, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito, que é aquele que nos ensina todas as coisas e compartilha o Teu coração conosco, possa fortalecer os nossos irmãos, possa fortalecer essas famílias e dar a eles perspectiva eterna para essa estação. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos lembrar ainda de todas as pessoas que estão em luto nesses dias, amém, todos os que sofrem, Pai, todos aqueles que estão doentes, nós abençoamos com paz, com saúde, com graça, Pai, para viver na Tua presença, Pai. Também peço, Pai, que ganhem um revestimento de sabedoria especial para viver nos dias que estão vivendo e que todos cheguem mais perto de Ti. Usa, Senhor, essas estratégias, como esses cursos, como vídeos, como lives, tudo que for, estiver na nossa mão para chegar o Teu Evangelho ao coração das famílias. Usa-nos para isso, nós te pedimos. E abençoa os nossos irmãos para que sejam ministradores de vida em família para essa sociedade, em nome de Jesus. Ei, queridos, eu estou sempre
fazendo uma oração aqui mesmo no Gil Batiston, às 7, ao meio-dia e às 6 da tarde. Também todo dia tem um videozinho com um conceito da Palavra de Deus para você. Por favor, aproveite aí. E se você não quiser fazer o curso, não tem problema, mas baixe o aplicativo, porque tem muita coisa muito legal de Deus lá. Muito obrigado por você ter estado conosco. Eu estou emocionado de você aguentar todo esse tempo. Vocês são demais. Deus te abençoe. Valeu.